Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje a gente trouxe a notícia que repercutiu há um tempinho atrás sobre o orangotango que usou planta medicinal para curar um machucado. Apesar dessa notícia já ter aí algumas semanas, hoje a gente trouxe mais detalhes sobre esse caso que é impressionante, né? A gente ficou muito surpreso em ver toda a repercussão desse caso. E bom, vamos contar então o que aconteceu. Um grupo de pesquisadores observou, no ano de 2022, um orangotango usando plantas medicinais. Quando a gente fala em observação de animais, esse é um animal que foi observado dentro de uma reserva e que ele é acompanhado há muitos anos por vários pesquisadores, por um time de pesquisadores. Então, os pesquisadores reconhecem esses animais individualmente. Eles têm nomes, os humanos dão nomes para esses animais e se referem a eles pelos seus nomes. São animais conhecidos há muito tempo. Sim, então esse orangotango aqui da pesquisa é da espécie, né, orangotango de Sumatra. E é um macho, não sei se todo mundo sabe aqui, né, diferenciar os machos e fêmeas. Nos orangotangos, essa diferença, né, esse dimorfismo sexual é bem acentuado, porque os machos, eles possuem essa cara assim mais arredondada, mais larga, laterais, né, que a gente chama de flange. Então é uma das diferenças, né, ser um pouco mais larga do que no caso das fêmeas. Então teve esse caso, né, desse indivíduo em específico que começou a ser observado cuidando ali de uma ferida, dá pra ver bem, né, que foi uma ferida bem feia. O que será que aconteceu, né? Qual que foi o motivo dele ter ganho, vamos assim dizer, esse machucado tão profundo? Foi provavelmente por conta da briga que ele teve com outro macho. Não foi observada essa briga, mas como os pesquisadores conhecem os indivíduos, né, conhecem esses animais, eles estavam ouvindo este orangotango, este indivíduo, vocalizando dias antes, e a vocalização dele era compatível com a vocalização de quando tem alguma disputa de território. Os orangotangos são uma espécie que são basicamente solitários, eles se unem normalmente apenas para a época de reprodução, mas os machos são muito territorialistas, eles brigam o tempo todo por territórios nas copas das árvores. Então, provavelmente esse machucado foi por conta de uma dessa briga, talvez uma mordida. Sim, pela profundidade, né? Pela profundidade, parece, tudo bem, foi um machucadinho, mas na natureza, qualquer machucado nessa profundidade aqui pode ser fatal, né? Sim, pode ser fatal, pode infeccionar, então você começa a ter a proliferação de bactérias, então pode ter uma infecção, uma inflamação, e isso pode até levar a óbito, dependendo da ferida. Mas no caso desse indivíduo, foi observado ele então utilizando uma planta que é um cipó, que é a Fibrauria tinctoria, que é um cipó já conhecido por suas propriedades medicinais. Então ele tem propriedades anti-inflamatórias, regenerativas. Então ele já é uma planta conhecida com essa finalidade. Já é utilizada na medicina tradicional asiática, sim, por exemplo. Sim, e tem várias pesquisas sobre a eficácia dessa planta que realmente tem essas propriedades. Então aqui nessas imagens, né, vejam que a primeira ali foi tirada no dia 22 de junho de 2022, que é quando ele estava realmente com a ferida mais aberta. Daí, ao longo ali dos dias, a gente pode ir vendo essa ferida cicatrizando e coincidindo com ele aplicar essa medicação natural, né? Então, foi um uso tópico, ele não ingeriu ali a planta, mas ele aplicou ali localmente nessa ferida. E aí, quando a gente olha para o último registro, que foi em agosto de 2022, a gente vê já completamente fechada essa ferida. E o interessante é porque ele fez esse uso tópico, mas não foi só pegar a planta e esfregar. Ele preparou uma pasta, então ele pegava várias folhas, mastigava até elas ficarem numa certa consistência pastosa, depois ele cuspia na própria mão essa pasta e esfregava ali na sua ferida, apenas localmente, apenas na ferida. Não foi algo que ele espalhou no corpo todo e aí sem querer encostou na ferida. Não, foi intencional. Ele literalmente procurou por isso para poder se curar. E a gente ficou pensando muito, como será que ele reconheceu essa planta? Como será que ele sabia que essa planta tinha propriedades medicinais, regenerativas e tudo mais? Será que ele aprendeu isso? E se ele aprendeu de uma maneira cultural, olhando outros da sua espécie fazendo isso,
ele deve ter aprendido muito cedo, porque os orangotangos são animais solitários na vida adulta. Ou será que ele reconheceu através da visão dele, ele reconheceu através do olfato? Talvez o cheiro dessa planta tenha atraído ele. Isso a gente ficou pensando bastante. Se fosse um chimpanzé, talvez pudesse ter sido um aprendizado mais cultural, mas no orangotango é bem curioso, né? É bem intrigante, né? Então, mais pesquisas com esses animais incríveis vão poder nos dar mais uma pista, né? De como que é essa aprendizagem dele mesmo, se é que é uma aprendizagem, mas de fato, gente, um orangotango se automedicou para se curar ali de uma ferida. Então, isso por si só é sensacional, né? Sensacional. É incrível. E será que foi o primeiro caso de um grande primata não humano utilizando plantas medicinais? E não foi o primeiro caso, né? Na verdade, a gente sabe que chimpanzés fazem isso também, já foram observados vários chimpanzés, principalmente através do trabalho primoroso da Jane Goodall, né? Uma das primatologistas, talvez a primatologista mais famosa do mundo, né? Sim. Por conta do seu trabalho com gorilas e chimpanzés. E ela já tinha reportado lá nos anos 70, 80, chimpanzés usando plantas medicinais, mas no caso deles era diferente, né? Sim, eles ingeriam, né? Então, todos esses casos de animais que utilizam plantas para se curar, né, para melhorar de alguma coisa, sempre essa ingestão. Então, por isso que esse caso do orangotango foi tão impressionante, porque realmente, como o Bruno falou, ele preparou uma pasta ali e colocou, né? Foi uma pomadinha que ele mesmo fez para curar a ferida, né? Então, esse que é o grande X da questão, né? E se a gente for também pensar isso em outros primatas, a gente já tem outros casos e não é nem dentro da família dos hominídeos, né? Que é a família que inclui todos esses grandes primatas, incluindo a gente. Se a gente olhar também para pesquisas com outros macacos, a gente também tem casos desses animais utilizando, né? Medicina de alguma maneira. Utilizando, por exemplo, outros animais, artrópodes que têm substâncias ali, né, meio que urticantes na pele. Teve um caso de, qual que é o macaquinho dessa... É o macaco prego. Macaco prego. Né? É o mesmo que usa a ferramenta também, é um dos Isso. macacos do Novo Mundo mais inteligentes de todos. Sim, aí a gente até colocou o print aqui, né, desse trabalho com os macacos pregos, onde eles colocavam, então, milípedes na pele, né, artrópodes, esfregavam, e aí esse estudo traz essa hipótese de que essas substâncias que esses milípedes liberam pode ser repelente contra insetos. Então, os macacos pregos já estavam utilizando um repelente no corpo deles, um repelente natural contra insetos que a gente sabe que podem transmitir uma série de doenças, né? Então, esse não tipo é só por ser chato, né? Por ficar picando e coçando, mas enfim, a gente tá vendo epidemia de dengue, né? Sim, então esse tipo de estudo esse tipo de questão já foi levantada para outros primatas também. E a gente também ficou refletindo, filosofando um pouco aqui sobre as implicações para a nossa sociedade, porque agora nós temos certeza também de que provavelmente o uso medicinal de substâncias naturais, ele surgiu não na linhagem humana, mas ele é muito mais antigo do que isso. E como a gente está falando aqui de um orangotango, que é o nosso parente mais distante, isso implica que muito possivelmente o ancestral de todos os hominídeos, que deve ter vivido em torno de 13 a 14 milhões de anos no passado, ele já tinha essa capacidade de procurar plantas medicinais, de usar substâncias da natureza. Isso mostra uma tendência da linhagem dos hominídeos de usar a natureza para o seu bel prazer e usar para recuperar condições para voltar a ter mais saúde. Isso é bem legal. E foi inevitável pensar em quais será que outros aspectos sociais que a gente associa muito aos seres humanos, mas que não são exclusivos dos seres humanos. A gente teve esse ano também uma notícia que foi muito emocionante, né, de um casal, de um grupo de elefantes asiáticos que foi observado carregando seu filhote por quilômetros e quilômetros para enterrar num local específico. E eles enterraram de uma forma específica, com a barriga para cima, né? Jogaram ali os sedimentos em cima dele, ficaram em volta desse animal, né? dessa cova, por acho que foram 40 minutos, onde eles vocalizavam
pareciam estar choramingando. Então, será que isso não é um tipo bem primitivo de um ritual? Um ritual, um velório. Um velório, no caso? A gente ficou bem impressionado com essa notícia, porque não tem como não comparar com um ritual, né? Um ritual fúnebre, pela intensidade, pelas características descritas. Então foi algo muito profundo, né? E a gente sabe que os elefantes, eles têm uma sociedade bem complexa, comportamentos sociais bem complexos. Então a gente acredita que muitas dessas coisas que a gente tá vendo, elas meio que podem aproximar as pessoas dos animais. Porque assim, pra gente que é biólogo ou pra quem acompanha, né, entende alguns aspectos aí da biologia, não é novidade a gente dizer que nós somos animais. Nós somos animais, somos primatas. Sim. Mas para muitas pessoas isso não é tão comum. Então, quando a gente vê essas notícias de animais com comportamentos, entre aspas, humanos, parecidos com os nossos, acho que isso gera mais empatia para que as pessoas se importem mais com os animais e pensem na questão da preservação, né, que é muito importante. Então, esse tipo de notícia a gente acha muito legal trazer por aqui. Isso acaba fortalecendo, acaba nos aproximando dos animais não humanos. Então, essa aproximação, como a Amanda falou, né, traz mais empatia. E se você conhece, você se importa mais. A gente basicamente só preserva aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente se importa. Então, mais um motivo para a gente continuar trazendo notícias como essa aqui no Zoomundo. E se você gosta dos orangotangos e quer saber mais sobre eles, a gente tem um vídeo inteiro dedicado a essa espécie fantástica. É só clicar no vídeo que está aparecendo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.